Você já se perguntou o que poderia levar uma cidade inteira a ser destruída de forma tão drástica? E quais circunstâncias levariam as filhas de Ló a tomarem uma decisão extrema para preservar sua linhagem? A história de Sodoma e Gomorra é uma das mais impactantes das Escrituras e carrega lições profundas sobre justiça, moralidade e as consequências das escolhas humanas. Hoje, vamos explorar esse relato bíblico com detalhes e entender o que ele representa para nossos dias. Se ainda não deixou seu like, já apoie o canal para alcançarmos mais pessoas. Agora, prepare-se, pois essa jornada promete grandes reflexões. Sodoma e Gomorra eram cidades situadas em uma região próspera do Oriente Médio, próximas ao que hoje conhecemos como o Mar Morto. A Bíblia descreve que essa região era tão frutífera que, comparada aos jardins do Senhor antes da destruição, e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Gênesis 13:10. A riqueza e a abundância dessas cidades eram evidentes, mas, ao mesmo tempo, um comportamento moralmente degradante se tornava cada vez mais predominante. O relato bíblico nos conta que os habitantes se entregavam à arrogância, à falta de compaixão e a atitudes que iam contra os princípios divinos. O profeta Ezequiel destaca que Sodoma era marcada pela soberba, pela fartura excessiva e pela indiferença para com os necessitados. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Ezequiel 16:49. Judas também menciona que essas cidades sofreram um castigo exemplar devido à corrupção de seus costumes. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, havendo-se entregue à prostituição como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Judas 1:7. O que vemos aqui é um quadro de decadência, onde o conforto material levou à negligência espiritual e social. Essa realidade serve como um alerta para qualquer sociedade que esquece a importância da justiça e da solidariedade. A história toma um rumo decisivo quando dois mensageiros divinos chegam a Sodoma para verificar a situação da cidade. Ló, sobrinho de Abraão, ao reconhecer a gravidade do momento, os recebe em sua casa, demonstrando hospitalidade e respeito. Entretanto, os moradores da cidade cercam a casa de Ló, exigindo acesso aos visitantes com intenções perversas. E chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os para nós, para que os conheçamos. Gênesis 19:5. Esse episódio marca o ponto final para Sodoma. A imoralidade e a violência generalizada são suficientes para confirmar que o destino da cidade está selado. Os anjos, então, instruem Ló e sua família a fugirem imediatamente, pois a destruição era inevitável. A ordem era clara: não olhar para trás e seguir em direção à segurança. Escapa por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa para o monte para que não pereças. Gênesis 19:17. Entretanto, em um momento de hesitação, a esposa de Ló desobedece e olha para trás, sendo transformada em uma coluna de sal. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Gênesis 19:26. Esse detalhe do relato é um poderoso símbolo do perigo de permanecer preso ao passado e não confiar plenamente nas instruções divinas. Esse episódio também reforça a importância da obediência e da confiança em Deus, pois a decisão da esposa de Ló a levou a um destino trágico. Quantas vezes insistimos em olhar para trás, nos apegando a coisas que Deus já nos mandou deixar?
A destruição de Sodoma e Gomorra acontece de forma intensa, com fogo e enxofre consumindo tudo. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Gênesis 19, 24. A mensagem aqui é clara. A corrupção sem arrependimento leva a consequências severas. Esse evento se torna um aviso para todas as gerações. Um lembrete de que Deus é justo e que suas leis não podem ser ignoradas sem consequências. Esse relato nos ensina que o pecado, quando persistente e sem arrependimento, leva à destruição. Sodoma e Gomorra não foram condenadas apenas por seus atos, mas pela dureza de coração em rejeitar a retidão. Deus sempre dá oportunidades para arrependimento, mas chega um momento em que o julgamento se faz necessário. A história dessas cidades continua a ecoar nos dias atuais, nos alertando para as consequências de uma vida sem temor a Deus. Após a fuga, Ló e suas filhas enfrentam um novo desafio. Agora vivendo em isolamento nas montanhas, as filhas de Ló acreditam que sua linhagem pode estar ameaçada. Em um momento de desespero, tomam uma decisão controversa e, através de um plano questionável, garantem descendência a seu pai. Vem, demos de beber vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. Gênesis 19, 32. Essa parte da história é um reflexo das escolhas humanas em situações extremas e como a falta de direção pode levar a soluções precipitadas. Dessa relação nasceram Moabe e Ben-Ami, que se tornaram os patriarcas dos Moabitas e Amonitas. Esse episódio, embora trágico, revela a fragilidade humana quando a fé e a confiança em Deus são substituídas pelo desespero. Quantas vezes, por medo do futuro, tomamos decisões precipitadas sem buscar a orientação de Deus? A grande lição dessa história não está apenas na destruição de Sodoma e Gomorra, mas no chamado para uma vida de justiça e fé. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mateus 24, 42. Esse relato nos convida a refletir sobre nossas próprias escolhas e sobre o que realmente valorizamos. Se essa história trouxe novas perspectivas para você, não deixe de compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam aprender sobre as verdades bíblicas. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer isso agora e ativar as notificações. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.